Olá, já estamos de volta. Foi bem rápido. Foi. Então vamos continuar com as perguntas, mas nós estávamos com aquela consideração no final do bloco em relação... Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Vamos lá. Vamos lá. Professor, por que tantas pessoas percebem os sinais, mas persistem a mudança? Resistem, desculpa. Infelizmente, a gente tem que estar buscando vencer a nós mesmos constantemente. Nós temos que sair da zona de conforto constantemente. É muito bom ficar na zona de conforto, onde eu domino tudo, eu já sei onde está tudo e que eu mando em todas essas situações. E envelhece, cria raiz, cria limo e morre sem crescer. Então as pessoas não querem se sacrificar porque acha interessante somente a zona de conforto. E ler, por exemplo. Ler é um hábito extremamente saudável. A pessoa dá passos gigantescos no seu progresso se fica inteirado com a história, com a atualidade, com os avanços tecnológicos, com o saber sobre si mesmo. Por que desta grandeza do nosso Mestre Jesus? Quanta sabedoria, quanta inteligência. O homem de capacidade de inteligência emocional maior de todos os tempos no globo terrestre. Você só passa a conhecer sobre essas coisas debruçando-se sobre os textos do Evangelho, estudando. Não adianta só ler. E vale até comentar que as pessoas às vezes dizem assim, eu não leio porque no final da leitura eu não entendi nada. Tem que ver como que você está lendo, qual que é o seu ponto de concentração. Porque nós temos capacidade de pensar em duas coisas. Então, se os seus olhos estão olhando as palavras, uma parte do seu cérebro está lendo ali as palavras, mas a outra parte você está pensando em outras coisas, está distraído com outras coisas, você realmente não irá entender. É bom se você se projeta para dentro da história, para dentro do livro. Jesus estava a caminho de Jerusalém e tal, e você do lado com Jesus, com os discípulos. Você está caminhando, está com as suas alpargatas, aquele chão empoeirado e tal, e você está vivenciando aquilo ali. Ou seja, você não esquece mais. Você está dentro da história, você está do lado de Jesus. E Jesus se deparou com os fariseus e foi testado, e você admirado das respostas que o nosso mestre estava dando. Você não esquece mais. Agora, você está passando os olhos no livro e a sua cabeça está pensando na festa que você vai, com que roupa você vai usar, como é que o seu carro fica isso ou aquilo. Você realmente não absorveu conteúdo nenhum. Nem esse, nem de como você vai se comportar na festa, de como você vai. Você está perdido em pensamentos. Então, sair dessa zona de conforto, esforçar-se e ter poder de concentração naquilo que está fazendo. Que aí você vai caminhar com passos largos. Por isso, várias pessoas ficam perdidas. Eu gostaria tanto de fazer isso, de ser como fulano. Mas já analisou como que ele faz? Já viu? Prestou atenção? O esforço, a concentração para falar. Eu gostaria de falar como o orador tal.
eu gostaria de ter o desenvolvimento. Primeira coisa, o orador, para se desenvolver em público, ou fora dele, ou na frente das câmeras, ele tem que se debruçar em livros. Para quê? Para ter conteúdo, para saber se expressar, fazer curso de oratória, ou seja, veja quantas coisas tem que ser. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dom. Não, oratória não é dom. Oratória é estudo, é desenvolvimento. É treinamento. Eu fico nervoso. É treinamento para não ficar nervoso. Então é isso. As pessoas precisam abandonar essa zona de conforto e querer avançar nas várias áreas da possibilidade que Deus nos oferece para que a gente possa, então, produzir bons frutos. Professor Coni, tem outra pergunta aqui. Qual é a regra de conduta podemos levar para a nossa vida a partir da parábola da figueira? Já até mencionei isso aqui. Sim. No bloco anterior, a respeito dessa vigilância, dessa observação dos fatos da natureza, do que acontece conosco, porque às vezes a gente adoece. Isso é dentro de um processo natural da nossa vida. Mas nós queremos agravar essa dor? Como é que todos nós aqui ficamos doentes? Mas como é que a gente encara a doença? Como é que a gente vai passar por ela? É que é a situação que mais conta. Porque as lamentações, o vitimismo, dizer como que eu estou passando por isso, eu não sou isso, eu não mereci, então, vai só agravar. A sua mente está trabalhando para piorar. Agora, aquele que tem uma doença, mas não deixa baixar o seu astral, o seu bom humor, ele sai rapidamente daquele quadro da doença, ao invés de se lamentar e ficar depressivo. Então, perceba esses sinais, respire fundo, vigie, ore, tenha fé, acredite que Deus quer o seu melhor e você sai rapidamente dessas situações. Outra pergunta da nossa internauta. Ela pergunta assim, professor Coni, por que Jesus, olhando o templo que os discípulos estavam admirando, disse, não ficará pedra sobre pedra? Eu sempre tive dúvidas sobre essa parte. Ali tem vários ensinamentos. Um deles, o material. Tudo que é material, que é construído, uma hora será demolido. Vai morrer, vai acabar. A respeito, inclusive, disso, nós, seres humanos, porque estamos vivendo uma humanidade, nós iremos acabar. Nós iremos morrer ou desencarnar. Mas o nosso espírito não. Nós, espíritos, nós somos imortais, indestrutíveis e indivisíveis. Então, Jesus está falando de um templo, de uma construção. E que, se a construção serve para reuniões fora do propósito do que ela foi criada, haverá combate. Começa a se combater primeiro ideias, começa a entrar em conflitos, até virem as guerras e destruir tudo. Veja quantos edifícios bonitos estavam construídos nesses locais onde estão acontecendo as guerras. Na Ucrânia, na Rússia, no Irã, em Israel, vários lugares, na Palestina. Tudo não vai ficar. Pedra sobre pedra. Porque Jesus, ele tem essa visão do planeta que ele idealizou,
as coisas que foram colocadas naturalmente, da natureza, coisas lindas, e sabe quem ele trouxe, quais foram todas essas 24 milhões de ovelhas trazidas para cá. O quanto nós estamos em processo de evolução. Conhece cada ovelha, inclusive pelo seu nome. Então, tem vários ensinamentos a esse respeito. Vale a pena a gente estudar o geral desse texto para a gente extrair outros entendimentos. Ok? Ok, professor. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Professor, tem uma internauta que ela pergunta assim, quando os sinais são dados, mas a pessoa não tem força para sair, pode ser um indício de que esteja numa depressão? Porque ela já tentou sair, um relacionamento abusivo, e ela lê muito a parábola da figueira santa, ela manda várias perguntas aqui, a gente já respondeu, mas ela fala que ela já tentou, mas ela não sabe se é uma obsessão, se é uma depressão, o que pode ser? A gente inobserva os sinais, entra numa situação como você relata, e depois essa coisa fica dependente, como se você estivesse num cativeiro. Como sair? Você fica até adoecido, sem energias, porque o outro não consegue avançar. Olha, se o diálogo já se esgotou, você não consegue realmente equilibrar a situação, o outro não quer mudar, quem deve mudar é você. Não ficar numa situação escravizada, ferida, sem vida, até mesmo como você está relatando, em estado depressivo. Vá em busca de ajuda. Se não consegue resolver sozinha, vá em busca de ajuda. Quer seja ela jurídica, quer seja ela espiritual, quer seja com um psicólogo, psiquiatra, mas não consegue resolver sozinha, vá em busca de ajuda. O que a gente tem a te dizer é que ninguém merece ficar escravizado, ficar refém do outro, quando não há mais possibilidade. O dizer desse não restará pedra sobre pedra, é porque essa construção doentia pode vir a ruir e tende a ruir quando o material que deveria ser consolidado, deveria ser firme, ele está carcomido. A construção foi edificada em cima da areia, como nós bem sabemos de outras parábolas. Construa-se, erga-se, saia em busca de melhoria. Que Jesus abençoe a todos nós, a todos vocês, nossos telespectadores. Que possamos ter sempre a crença em dias melhores. Dediquem-se a estudar o Evangelho para avançar cada vez mais. Votos de muita paz. Muita paz.